Neste vídeo vamos calcular este limite que apresentamos aqui usando a regra de Cauchy. Comecemos por recordar que a regra de Cauchy afirma que, dado que o limite quando x tende para C de fx sobre gx é igual ao limite quando x tende para C de f' de x sobre g' de x, se verificarem determinadas condições que vou passar a apresentar. Portanto, a primeira condição que tem que se verificar para nós podermos fazer o limite desta expressão como o limite do quociente do numerador e do denominador, das derivadas do numerador e do denominador, são que, em primeiro lugar, temos que ter uma interminação do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. E, em segundo lugar, tem que haver um conjunto, tem que haver um intervalo definido em torno do ponto no qual queremos calcular o limite. Portanto, o conjunto, mais em particular o conjunto, um intervalo I, excepto o próprio ponto C no qual calculamos o limite. E nesse conjunto I, excepto C, vai ter que se verificar que as funções f e g vão ter que ser diferenciáveis, vão ter que ser deriváveis. E, além disso, a derivada de g não se pode anular nesse conjunto. É o que aqui está a dizer. A derivada de g é diferente de zero, qualquer que seja I pertencente, qualquer que seja x pertencente a I, excepto C. Portanto, e neste caso, sempre que o segundo limite exista, nós vamos ter esta igualdade a verificar-se. Note-se que também é válido para limites laterais e para limites no infinito. Nós aqui temos apenas quando x tende para 1.0, podíamos ter 0 mais, 0 menos, x tende para mais infinito. Portanto, seria aplicável caso se verificassem estas condições. O que é facto é que, na generalidade dos exercícios que se propõem aos alunos, a regra de Cauchy dá para aplicar sem qualquer restrição. Vamos aqui ver que este é um desses casos. Ora, queremos este limite, sabemos que vai dar 0 sobre 0. Uma vez que eu substituir o x por 0, fica 1 menos e levantado a 0, como e levantado a 0 dá 1, fica 1 menos 1, que é 0, sobre 0. E estamos, portanto, perante uma interminação do tipo 0 sobre 0, como aqui se pretende. E agora, tendo em conta que se temos no numerador uma função que é diferenciável em R, no denominador também é sabido isso, elas serão, em particular, diferenciáveis num intervalo em torno do zero, por exemplo, um intervalo de menos 1 a 1, com exceção precisamente do zero, e temos também que o denominador tem uma derivada que vai ser 1, que é diferente de zero sempre, em particular nesse intervalo de menos 1 a 1. Portanto, estão as condições respeitadas e por isso podemos aplicar a regra de Cauchy, derivamos o numerador e derivamos o denominador, portanto fazemos o limite quando tende para zero da derivada do numerador e da derivada do denominador. Note que isto não é a derivada da divisão, porque a derivada da divisão não é a divisão das derivadas. Portanto, nós aqui temos que calcular as derivadas e para o fazer vamos utilizar estes resultados que aqui temos em baixo. Somos conduzidos a zero, portanto a derivada da soma é a soma das derivadas, portanto temos de derivar o 1 e depois derivar o e levantado a menos 5x e subtrair. E depois então a derivada de 1 dá 0, a derivada de uma constante é 0, a derivada de e levantado a 5x fica 5e levantado a 5x. Com base neste resultado, diz que fica a derivada do expoente vezes e levantado ao expoente. A derivada do expoente é 5 e depois fica 5 vezes e levantado ao expoente. No caso do denominador, a sua derivada fica simplesmente 1. A derivada de x dá 1. Com base neste resultado, portanto, pusermos aqui no lugar do e no 1, fica 1 vezes x levantado a 1 menos 1, que é 0. Portanto, fica 1x levantado a 0, que é 1. Portanto, x levantado a 0 fica 1. E agora pretendemos calcular este novo limite e, se ele existir, temos o problema solucionado. Vamos simplificar. Pode escrever-se desta forma. E ao substituir o x por 0, ficamos com menos 5 vezes e levantado a 0, que vai ser menos 5, uma vez que e levantado a 0 vai ser igual a 1. E está feito, está resolvido o problema. Esta regra é muito prática para calcular limites, é uma regra muito poderosa e que se aplica à generalidade dos limites que nos ocorrem com interminações tipo 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Depois há excepcionalmente alguns que não verificam os pressupostos desta regra e que por isso não se podem aplicar, mas asseguro-vos que são exceções bem apresentadas aos alunos. Portanto, tem que ser, eu se pretendo apresentar a um aluno um exemplo em que não dá para aplicar a regra de Cauchy, tenho que trabalhar um pouco, tenho que pensar um pouco. O que é facto é que esses exemplos existem, mas regra geral, o mais normal é dar para aplicar a regra de Cauchy. Espero que tenham gostado. Até à próxima.